a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for através de Jesus. Amém? E nós vamos, nesse momento, meditar na palavra do Senhor e pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós vamos falar de um texto bem conhecido, que fala a história de um homem chamado Zaqueu. Eu creio que você já ouviu alguém pregando, você já leu essa passagem, mas nós vamos mais uma vez meditar nessa passagem. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Versículo de número 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa, desça depressa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor, ó Pai, e pedir que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Repreendemos desde já todo espírito de inquietação, ó Pai, todo espírito que venha querer atrapalhar o andamento desse culto, ó Pai. E damos a direção a Ti, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor, ó Pai, venha através da Tua palavra, mais uma vez, mudar a nossa história, ó Pai, mudar o nosso coração e mudar a nossa mente. É o que eu oro e entrego, Pai, em Tuas mãos, as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor aqui conta a história de um homem chamado Zaqueu. E Jesus era alguém que vivia cercado por uma multidão. Sempre havia pessoas em volta de Jesus, enquanto ele esteve aqui na terra, enquanto ele esteve aqui no ministério dele, por um pouco mais de 3 anos, sempre haviam pessoas em volta de Jesus, e pessoas sempre buscando algo de Jesus. E muitas pessoas iam atrás de Jesus, buscar a Jesus, alguns iam para questionar. Já viu? Os fariseus, os saduceus, os zelotes, que eram os partidos políticos e os partidos religiosos daquele tempo, eles perseguiam Jesus para questionar a Jesus o tempo todo. Então, pessoas em volta de Jesus para questionar: por que o Senhor vai curar no sábado? Sendo que a lei diz para não curar no sábado. Então, era muito melhor a pessoa ficar doente, morrendo, do que Jesus curar, porque existia um questionamento religioso, um questionamento das pessoas. Então muitas pessoas se chegavam a Jesus simplesmente para questionar. Então Jesus era rodeado de pessoas que questionavam ele o tempo todo. Se você, quem conhece a Bíblia vai ver que existiam aquelas pessoas o tempo todo questionando Jesus. E Jesus, irmãos, ele é tão tremendo que, como ele sabia que tinha os questionadores, Jesus, ele poderia operar os milagres do jeito que ele queria. Então ele curava um com cuspe, curava outro mandando ir até lá o tanque e depois se lavar. Ele curava um cego no instantâneo, o outro cego demorava um pouquinho mais para curar, sabe? Acho que Jesus gostava de ver as pessoas questionando. Então Jesus tinha pessoas em volta dele para questionar. Tudo que tinha, elas questionavam a Jesus. Jesus também tinha pessoas em volta dele para procurar as falhas dele. Pode ver. Então procuravam falhas em Jesus.
procuravam algo para tentar matar Jesus. Primeiro, aí fala, tá vendo, ele está falando que ele é o rei dos reis, então ele está querendo tomar o lugar de Herodes. Ele quer tomar o lugar do rei, ele está dizendo que ele é rei. Pessoas que procuravam falhas em Jesus, procuravam algo em Jesus. Quando foram cobrar imposto de Jesus, estavam procurando falha em Jesus. E Jesus, ele fala, olha, dai a Deus o que é de Deus, e dai a César o que é de César. E fala para o discípulo dele, vai lá pescar. Pega um peixe, tira da boca dele, vai ter lá 2 estáter lá, vai ter 2 moedas, paga o teu imposto e paga o meu. Porque muitas pessoas procuravam Jesus, estavam em volta de Jesus, simplesmente para achar as falhas de Jesus. Outras pessoas estavam em volta de Jesus, porque muitos queriam somente o milagre. Muitos queriam o milagre de Jesus. Então Jesus era aquele que, como a pastora falou, no começo aqui, ele transformou água em vinho. Jesus, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Então muitas pessoas, Jesus curou. Então muitas pessoas estavam ao redor de Jesus, simplesmente para um milagre. Irmãos, eu não estou dizendo que Jesus faz milagre. Não estou dizendo que Jesus não quer que eu e você sejamos abençoados, que sejamos curados. Mas há pessoas naquele tempo que só estavam do lado de Jesus para receber o milagre. Eu estou aqui para receber o milagre. Eu quero o milagre. Ontem mesmo, eu até conheço o pregador, e eu estava assistindo lá o programa de televisão dele, então eu fiquei vendo, né, só para mim, 1h30, 1h30 de programa, só falando o número do Pix, 1h30, 1h30, e eu conheço o pregador, 1h30, eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o que é isso? E prometendo milagres, e prometendo milagres, e prometendo milagres, não que Jesus não faça, mas por que tem aquele pregador? Porque tem pessoas que só vão a Jesus porque elas querem o milagre. Então muitas pessoas encostavam em Jesus porque eles queriam o milagre. Outras pessoas estavam em volta de Jesus porque eles queriam uma cura. Jesus cura? Lógico que cura. Mas eles estavam ao redor de Jesus simplesmente porque eles queriam uma cura para a vida deles. É lícito? É lícito. Mas depois nós vamos falar sobre isso mais um pouco. Só queria uma cura. E outras pessoas estavam ali ao lado de Jesus, em volta de Jesus, porque queriam cura, mas muitas vezes não para ela, cura para alguém. É lícito? É lícito também. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Temos a mulher do fluxo de sangue, uma bênção. Uma bênção. Mas ela estava em volta de Jesus por quê? Ela queria uma cura. Ela tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos. Ela buscou em vários lugares, até que chegou em determinado momento que não tinha mais onde recorrer. Ela fez o quê? Ela foi buscar em Jesus. Por quê? Porque muitas pessoas, muitas vezes, só vêm buscar a Jesus em último recurso na vida dela. Ela vai, e em último recurso ela vem buscar Jesus, porque ela só quer uma cura. E a Bíblia fala que ela foi, tocou em Jesus, não quero entrar nesse mérito aqui. Jesus falou, eis que de mim saiu virtude. E ela foi curada. E ali a história dela acabou. A história dela acabou, foi curada. Jairo, ele precisava de uma cura para sua filha. E Jairo fez o quê? Ele foi até Jesus porque ele queria uma cura para sua filha. Então muitas vezes as pessoas se encostaram com Jesus. Jesus curou. Teve um outro homem também que é o centurião. O centurião, ele precisava de uma cura para o servo dele. E o que ele faz? Ele nem vai atrás de Jesus, ele manda, ora por mim, fala para Jesus orar aqui pelo meu servo que ele precisa de uma cura. Então muitas pessoas naquele tempo buscavam a Jesus por causa simplesmente ou de uma cura para alguém, ou de uma provisão, ou de um milagre que ela precisava. E muitas pessoas, irmãos, elas
buscam a Cristo, muitas vezes quando chega uma doença, quando a pessoa, ela chega lá no hospital, aí o médico fala para ela, olha, você está com uma doença, e agora não tem mais jeito, sua doença está no estado avançado, aí a pessoa faz o quê? Irmãos, me entendam bem, não estou falando que é para ninguém buscar a Cristo, estou tentando explicar o que acontece muitas vezes. Aí a pessoa faz o quê? Ela vem buscar a Cristo. Até então, ela vivia a vida dela da maneira que ela queria. Mas de repente chegou algo ruim na vida dela e ela veio buscar a Cristo. De repente chega uma situação difícil. Até então o casamento estava tudo bem. Aí de repente uma crise no casamento e a pessoa, aí ela se achega a Cristo. Os filhos, um filho na droga, uma situação difícil, aí a pessoa se chega a Cristo. E Deus abençoa, abençoa. Deus cura, Deus cura. Deus transforma, Deus transforma. Mas Deus, irmãos, Ele só não quer dar, Jesus, Ele não quer só dar peixe, dar pão. Jesus, Ele só não quer dar vinho para a festa. Jesus, Ele não quer só parar um fluxo de sangue. Jesus, Ele não quer somente ressuscitar alguém que morreu. Jesus, Ele quer dar salvação, que é o mais importante. Porque quando as pessoas se achegam a Jesus, perto de Jesus, possa suprir alguma necessidade do momento, ela vai ter aquela necessidade sanada naquele momento. Mas o que Jesus quer dar para as pessoas, Jesus quer dar para mim, para dar para você e para todas as pessoas, é a salvação. E eu quero voltar agora nesse homem aqui que nós falamos, Zaqueu. Zaqueu, ele estava praticamente fora da multidão, porque aquela multidão que estava buscando a Jesus ali, todos eles queriam algo de Jesus. A maioria queria algo de Jesus. Tanto é que estava ali a multidão e empurrava a mulher do fluxo de sangue. Ela vem, entra no meio daquela multidão que todo mundo queria algo. Jairo entra no meio da multidão. O servo do centurião entra no meio da multidão. E Zaqueu, ele estava fora da multidão. Zaqueu, ele não estava no meio da multidão. E quem era Zaqueu? Zaqueu era o chefe dos publicanos. Quem é o publicano? Publicano é o cobrador de impostos. Então, Zaqueu, ele trabalhava para Roma. Os romanos contratavam aquelas pessoas que iriam cobrar impostos. E não era fácil aceitar esse emprego, sabia disso? Por quê? Porque primeiramente a pessoa que aceitava o emprego para ser um publicano, ele ia ter problema com a família dele. Porque a própria família ia começar a rejeitar, porque ele ia ter que cobrar imposto e cobrar imposto da família também. A própria família já ficava com o pé atrás. Na parte religiosa, o que acontecia? Ele nem ia poder mais ficar ali participando do culto. Sendo uma pessoa que ia até a sinagoga. Por quê? Porque todos olhavam com mau olhar. Agora vai cobrar imposto. Está aqui, dando glória a Deus, mas no domingo, mas na segunda-feira, está cobrando imposto. Então era mal visto. E quando a pessoa aceitava esse cargo, quando a pessoa aceitava isso, ela já estava sujeita àquilo ali. Sabe disso? Tem pessoa que ela aceita. Você tem um emprego, você sabe, ó, esse emprego vai fazer isso comigo. Então esse emprego, que hora que é o emprego? É das 2 às 10. Então, de segunda a segunda. Então, a partir de hoje eu não vou mais participar da igreja. Eu aceitei. Eu aceitei. Eu sei o que vai acontecer. Esse emprego, ele é tão doido que eu vou me afastar da minha família. Porque é só trabalho, então não vai dar tempo de família, não vai dar tempo E a pessoa aceita. E Zaqueu, ele aceitou esse emprego aqui. E ele era como chefe e ele era o chefe. Ele não era simplesmente um cobrador de impostos. E tinha uma taxa, tanto que Roma cobrava, e eles saíam de cidade em cidade, eles iam ali, aquela equipe, vamos colocar assim que ele coordenava, iam de cidade em cidade para receber os impostos. Então, eles tinham que mandar, vamos colocar assim, 100 mil para Roma. Se eles conseguissem arrecadar 500 mil de imposto, 400 mil ficavam para eles. E eles faziam isso. Eles faziam pedágio. Eu pensei que o pedágio começou agora aqui, né?
Não, eles já faziam pedágio nas estradas para cobrar imposto. Eles iam de cidade em cidade cobrando imposto. Eles, quando qualquer coisa que põe mais imposto, né? Algo assim semelhante é mera coincidência. Põe mais imposto, põe imposto nisso, põe imposto naquilo. Por quê? Quanto mais imposto tivesse, mais eles ganhavam. Eles mandavam a cota de Roma e ele era assim. E a palavra do Senhor fala que esse homem aqui, Zaqueu, ele era rico. Ele era um cobrador de impostos, chefe, e ele era alguém rico. Ele não estava passando dificuldade financeira. A Bíblia não fala isso. A Bíblia, muitas pessoas falam, Zaqueu. Não, mas a Bíblia não fala nada. Eu tenho que ir na onde a Bíblia me fala. Ele não estava passando necessidade financeira. Ele era rico. Ele não estava doente. A Bíblia não fala que ele estava doente. Ele não estava passando dificuldades, não estava passando fome. A Bíblia não fala que os filhos deles estavam sendo maltratados. Porque, irmão, é fácil. Eu tenho um cargo lá, eu coloco meu filho numa escola onde todo mundo mais ou menos é igual e ninguém vai maltratar meu filho. Pronto. O cobrador de impostos, lá tem mais cobrador de impostos, filho de cobrador de impostos, tem filho disso, filho daquilo, e ninguém. E pronto, e ele estava assim, a Bíblia fala que Zaqueu estava tudo tranquilo para ele. E o que a Bíblia fala é que Zaqueu, ele estava querendo conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. A história conta isso para nós. O que Zaqueu tinha no coração dele era conhecer Jesus. Por quê? Porque muitas vezes ele não podia participar da sinagoga, ele não podia estar no templo, por causa dessa aversão que as pessoas tinham dele, e de repente a vida espiritual dele estava seca, a vida espiritual dele estava ruim, e ele queria fazer o quê? Conhecer Jesus. Irmãos, só isso. Zaqueu, ele não queria pedir cura para Jesus, ele não queria se aproximar de Jesus para pedir cura, ele não queria se aproximar de Jesus para pedir milagre, cura para alguém. Não, Zaqueu simplesmente, como esse louvor que nós cantamos aqui, eu quero conhecer Jesus. Só que tem algo. No capítulo 3, vamos lá, versículo 3, perdão. Fala assim: ele queria ver quem era Jesus. Não fala isso que ele queria. Quando Jairo queria uma cura para a filha. O centurião queria uma cura para o servo. A mulher do fluxo de sangue queria uma cura para a hemorragia. Mas Zaqueu somente queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Como nós cantamos aqui. Mas nada. Por que ele queria conhecer Jesus? Quem sabe havia dentro da alma dele um vazio. Sabe? Um vazio que nada preenchia. Eu sei o que é ter uma alma vazia, onde nada preenche. Porque um dia, quando eu fui para Jesus, eu não fui para Jesus para uma cura física. Jesus me curou fisicamente. Eu não fui para Jesus por causa de dinheiro, querendo que Ele suprisse uma necessidade financeira. Eu fui para Jesus porque eu tinha um vazio dentro de mim. Um vazio que nada preenchia. Tentei com tantas coisas preencher aquele vazio, mas nada preenchia aquele vazio. E eu fui até Jesus por causa disso. Porque tentei em tantos lugares, tentei de tantas maneiras, mas alguém falou para mim que só tinha alguém que podia mudar minha vida, somente Jesus. E quando eu fui lá até Jesus, eu fui para isso. Eu fui porque eu me senti um vazio. E Zaqueu, ele foi para Jesus, não por interesse. Ele foi atrás de Jesus. O interesse que ele tinha é esse, de conhecer Jesus, de conhecer um Deus que pudesse mudar a vida dele, a história dele e a alma dele. Só que tem no versículo, na parte B do verso 3, diz assim: sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Irmãos, a multidão estava atrapalhando Zaqueu de ver Jesus. E muitas vezes a multidão atrapalha as pessoas de ver Jesus.
Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas falam, vem aqui que Jesus te dá uma casa, vem aqui que Jesus te dá um carro, vem aqui que Jesus muda o teu casamento, Jesus arruma uma esposa, uma noiva, Jesus arruma um emprego, Jesus faz tudo. E muitas pessoas, elas não estão querendo um emprego, elas não estão querendo uma noiva, um noivo, não estão querendo dinheiro, não estão querendo uma cura, elas simplesmente estão querendo um Deus. E muitas vezes a multidão impede das pessoas conhecerem a Jesus. Impedem de falar de um Deus que veio para nos salvar, um Deus que veio para nos dar salvação. E Zaqueu, ele precisava disso. Zaqueu, ele foi buscar a Jesus na motivação certa. Ele buscou Jesus da maneira certa. Zaqueu, ele não foi atrás de Jesus porque ele precisava de algo. Ele foi atrás de Jesus porque ele queria conhecer Jesus. Então nós temos que entender isso. Nós temos que ir atrás de Jesus para nós conhecermos a Jesus. As bênçãos que Jesus tem, elas vão vir. Elas vão vir. Quando nós caminhamos com Jesus, quando nós andamos com Jesus, as bênçãos vêm, os milagres vêm. Jesus estava ali naquela festa que a pastora Sônia pregou. E o que acontece? Faltou o vinho. Jesus fez o milagre, todos que estavam do lado de Jesus ali tomaram vinho. Participaram da festa. Os discípulos de Jesus estavam com ele quando Jesus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Todo mundo comeu e os discípulos dele também comeram. O discípulo dele estava ali no buffet, era os que estavam cuidando do buffet. Come mais quem está cuidando, quem tem participando da festa. Está ali com a comida do lado e pega e come e vai. Estava assim. Então, muitas vezes as pessoas chegam perto de Jesus só com interesse. E Jesus, ele tem muito mais. Jesus, além de dar a cura, Jesus, além de dar a libertação, Jesus, além de dar a bênção, Jesus, ele quer dar a salvação. Então, Zaqueu, ele foi nesse intuito. Ele foi nesse intuito, né, de conhecer a Jesus. Por quê? Porque já Zaqueu, ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo, ele não tinha nada. Ele tinha tudo. Ele tinha o melhor carro, sabe? Se fosse hoje, ele era rico. Ele era o chefe dos publicanos. Quando está falando que é rico, é rico. Quando a Bíblia fala assim, Abraão era rico, é porque Abraão era rico. Quando a Bíblia está falando assim, Zaqueu é rico, é porque ele é rico, ele não é metido a rico. Tem rico e tem metido a rico, não tem? Tem pessoa que é metida a rico, você olha assim, metida só a rica. Aí o rico, muitas vezes, a pessoa metida a rica, ela anda com a roupa de 10 mil reais. O rico anda com uma de 1.000. Mas ele tem dinheiro para comprar 1000 vezes aquela roupa de 10 mil e não compra, mas por quê? Porque ele não precisa mostrar o que ele tem. E Zaqueu era assim. A Bíblia fala que ele era um homem rico. Zaqueu tinha tudo, mas ao mesmo tempo, Zaqueu, ele não tinha nada. Sabe? Porque o que é ensinado para as pessoas hoje, por isso que eu estou falando, vem para Jesus, que Jesus te dá isso, que Jesus te dá aquilo, que Jesus te dá aquilo outro. É ensinado para as pessoas, eles aprendem a ter. Tenha isso, tenha aquilo, que você é o filho do rei, que você merece isso, que você tem que ter isso. É só ensinado isso, e no final você não vê ensinado da salvação. E muitas vezes nós temos que aprender isso, não só a ter, mas nós temos que aprender a ser. Que ser é muito melhor do que ter. Porque aquilo que eu sou, ninguém pode tirar de mim. Aquilo que eu tenho pode. O ladrão pode roubar o seu relógio, pode roubar seu carro, mas o ladrão não pode roubar sua beleza. Pensou um ladrão chegar, dá sua beleza para mim, dá sua simpatia para mim, dá sua alegria para mim. Porque isso não é ter, é ser. Eu sou assim. Então Zaqueu, ele tinha tudo, mas ele não era nada dentro dele. Por isso que ele foi buscar Jesus. Só que Zaqueu, ele decide, eu quero conhecer Jesus. E quando nós decidimos conhecer Jesus, nós temos que fazer como Zaqueu. Fala assim no versículo 4: assim correu adiante e subiu numa figueira brava,
para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu, irmãos, ele queria conhecer Jesus. E ele não ficou olhando para a dificuldade. Tem pessoas que ela precisa conhecer Jesus, ela quer conhecer Jesus, mas ela começa a olhar para a dificuldade. Coloca um monte de empecilho. Ah, não dá para mim, não tenho tempo, agora não. E Zaqueu fez o quê? Zaqueu, ele não olhou para a dificuldade. E ele chegou ali, naquela figueira ali, primeiro do que a multidão, irmãos. A multidão estava ali atrapalhando, ele não conseguia passar, muita dificuldade. O que ele fez? Ele saiu correndo e subiu lá na figueira, lá na frente. Falou, Jesus vai passar aqui. Então eu não posso ficar olhando para a dificuldade. Eu tenho que, se eu quero conhecer Jesus, eu não posso, aí eu vou ter que orar para conhecer Jesus? Vai. Vou ter que ler Bíblia para conhecer Jesus? Vai. Eu vou ter que ir para a igreja para conhecer Jesus? Vai. É assim que conhece Jesus. Um dia eu não conhecia Jesus, eu conhecia várias coisas e não conhecia Jesus. Ouvia falar, como o João fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Ouvi falar uma coisa, mas agora eu te conheço de contigo andar. Hoje eu te conheço, Jesus. E muitas vezes, como Zaqueu, nós não podemos medir a dificuldade. Então, nós temos que olhar e falar, não, eu quero conhecer Jesus. Eu quero não só ter, mas eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. E muitas vezes, irmãos, o que é que tem motivado o coração das pessoas? Muitas vezes, a pessoa vem para a igreja e ela quer uma bênção do Senhor. E de repente a bênção do Senhor não chega. O que ela faz? Ela vai embora. Ela vai embora. Se não receber a bênção, eu não vou continuar. O pastor falou, era 7 semanas, eu vim 7 semanas. Falou que era 21, eu vim. E não aconteceu nada na minha vida. Eu pensei que eu ia entrar lá na igreja e ia orar. E Deus ia abrir uma porta para mim. Eu já ia ser o dono da empresa. Eu já ia mandar em tudo. Eu já ia chegar na faculdade e pegar o diploma sem estudar. Então Deus não me deu a bênção. Um casamento, Deus ia me dar a noiva, o noivo. A pessoa olha assim, Deus ia me dar a cura. E se Deus não der? E se Deus não der a cura? Ah, não vou continuar. Qual que era a motivação do coração? Sabe, irmãos, nós temos que entender isso. Se eu não receber aquilo que eu quero de Deus, que eu preciso de Deus, eu vou continuar. Eu não vou parar porque Deus não me deu aquilo que eu queria. Eu vou continuar. Porque eu não vim aqui para ter. Eu vim aqui para ser salvo por Jesus Cristo. Eu vim aqui para ir para o céu. É para isso que nós temos que olhar e falar, não, eu quero isso para a minha vida. E nós não podemos deixar que o nosso coração, ele seja motivado por isso. Ah, se eu não receber a bênção, eu não vou continuar. Não, eu vou continuar. Que de repente aquela bênção que eu tanto quero, Deus sabe que ela não é bênção para mim. Aquilo que eu tanto preciso, Deus olha e fala, olha, não vou te dar essa bênção e pronto. Paulo, ele fala assim, foi colocado um espinho na minha carne. E por 3 vezes eu clamei, eu orei. Só que não tirou. Aí Paulo fala assim, vocês não vão ter Bíblia, vocês não vão ter Novo Testamento, porque eu não vou escrever nada. Estou aqui na cadeia, quem que Deus me permitiu na cadeia, não escrevo nada. Não faço nada. Mas Paulo continuou de dentro da cadeia, estimulando as pessoas que estavam lá fora. Ele preso, doente, no cárcere, falando, não, continua aí. Olha, não deixa que preguem outro evangelho. Não deixam que os hereges entrem no meio de vocês. Hajam assim, hajam assado. Não pare de lutar, não pare de correr. Por quê? Porque Paulo, quando ele chegou perto de Jesus, ele conheceu Jesus. Ele buscava. Mas ele buscava de maneira errada. Mas um dia Jesus se apresentou para ele. Então, irmãos, nós temos que olhar muitas vezes e ver o que tem motivado
o nosso coração. Quem tem buscado uma bênção do Senhor aqui? E se Deus não der essa bênção? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Então, muitas pessoas não se firmam, não caminham com Deus por causa de uma bênção, sendo que Ele já deu a maior de todas. Ele deu a vida dele por mim e deu a vida dele por você. Ele morreu lá naquela cruz do Calvário para nos dar a salvação. E Zaqueu, irmãos, voltando para o Zaqueu, ele foi lá e no verso de número 6 fala assim: então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Irmãos, Zaqueu, ele correu, ele subiu naquela árvore e ele, quem sabe não queria, ele só queria ver a Cristo. Eu só quero te conhecer, eu só quero ver você passar. E de repente Jesus para embaixo daquela árvore e fala assim: Zaqueu, quem sabe Jesus não só tinha a onisciência de saber e tinha de saber todas as coisas, mas quem sabe ele já conhecia Zaqueu, não da onisciência dele, de ouvir falar. Tem um cara aí que é um chefe dos publicanos, sabe, amigo de Levi, que você passou lá e pegou ele, sabe? E tem o chefe dele, que ele não era o chefe, ele saiu de lá, quem sabe o chefe dele, não estou falando que seja isso, não gostou, um comentáriozinho, tá vendo? Ficou lá, continuou lá todo mundo, e Levi saiu, deixou a coletoria de impostos para te seguir. E Zaqueu, quem sabe, a partir desse momento, não estou dizendo, tá, irmãos? A Bíblia não fala isso, estou conjecturando. Olhou e falou: esse doido largou um emprego bom, largou tudo aqui, largou a mamata para seguir Jesus? Tem alguma coisa de especial nesse homem, tem alguma coisa de grande nesse homem. E ele falou assim: eu quero conhecer Jesus. E quando Jesus fala para ele assim: Zaqueu, desce dessa árvore. Diz que Zaqueu desceu com alegria. Sabe o que é isso? Com alegria. Desceu feliz, desceu alegre, de saber que Jesus falou com ele. Quantas pessoas que Jesus vem, Jesus fala, a pessoa entra dentro da casa do Senhor, é pregado para ela que ela foi salva, e ela entra com tristeza no coração, com angústia no coração, não se alegra com Cristo Jesus. E Zaqueu fez o quê? Ele recebeu Jesus com alegria. E como é que nós temos muitas vezes recebido Jesus em nossas vidas? Às vezes as pessoas recebem Jesus com tristeza. Não fez isso, fez aquilo. Quem sabe Zaqueu tinha visto Jesus muitas vezes pregando, falando, e sabia que ele estava errado, mas ele recebe Jesus com alegria. E nós temos que receber Jesus sempre com alegria. Aí fala no versículo 7: todo o povo viu isso e começou a se queixar. E ele se hospedou na casa de um pecador. Então eu tenho que aprender isso, eu tenho que receber Jesus com alegria. E aqueles homens ali eram religiosos, irmãos. O religioso é a pior raça que tem. É a pior raça que tem. É por isso que João Batista fala assim para eles: raça de víboras. Porque o religioso, ele aponta o dedo para todo mundo. Só que ele não olha para ele, estava apontando o dedo. Jesus estava ali para salvar Zaqueu, e os religiosos do lado: olha o que ele fez, foi na casa do pecador. Sabe? Ele não consegue ver o pecado que está nele, mas ele consegue ver o pecado que está em todo mundo. Ele não consegue ver o erro que está nele, mas ele consegue ver o erro que está em todo mundo. Por isso que fala assim: olha para o cisco que está no olho do irmão, mas não consegue ver a trave que está no seu olho. Quando eu tiro a trave do meu olho, aí dá sim para me falar do cisco que está no olho de alguém. Mas o religioso, ele é assim, criticando Jesus, falando de Jesus. Então, nós não podemos ser religiosos. Às vezes nós não podemos indagar, como a pastora falou aqui: vai jogar água nessas talhas sujas? Religioso é assim. Olha, eu não concordo. Eu não concordo que Jesus aceite ir para a casa de Zaqueu.
Zaqueu é um cobrador de impostos. Zaqueu é um pecador. Glória a Deus, porque Jesus fez isso. Porque senão nós não estaríamos aqui. Se dependesse dos religiosos, nós estaríamos todos a caminho do inferno. Mas Jesus, ele é bom. Jesus é maravilhoso. E aqueles religiosos ali ficaram criticando. Porque era aquilo que motivava o coração deles. É aquilo que motivava. E Jesus, ele veio para todos, irmãos. Muitas vezes nós não concordamos com o que as pessoas fazem. Não concordamos com o bandido, ele está errado. Com a prostituta. Mas Jesus, ele veio para todos. Jesus, ele veio para mim, ele veio para você. E ele veio também para Zaqueu. E no verso 8, fala assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando. Ele não falou que ia dar, não fez promessa. Ele falou: estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. O que estava motivando aqui o coração de Zaqueu? Algo não estava motivando o coração dele. Zaqueu, ele não estava com o coração nas coisas materiais. Muitas vezes as pessoas se aproximam de Jesus e o coração dela está motivado por coisas materiais, por aquilo que Jesus pode dar. E Zaqueu, imagina, ele falou que vai dar metade. A Bíblia está falando que ele era rico. Você imagina se Zaqueu tivesse 2 Lamborghini na casa dele, casa na praia, casa no campo, olha bem, morasse no melhor bairro, a conta dele recheada, e ele está falando para Jesus: Jesus, eu vou dar metade para os pobres. Não era pouco dinheiro que ele ia dar, ele ia dar muito dinheiro. E ele falou assim, não falou assim: sabe o que é, Jesus? Eu estou até pensando em fazer uma oferta para os pobres aí. Ele falou: não, eu vou dar metade para os pobres, porque o que eu quero agora é somente ter um encontro com o Senhor. Irmãos, o que acontece quando há um encontro com o Senhor? Quando uma pessoa encontra com Jesus, o que acontece? Ele nos leva a nós olharmos para dentro de nós. Sabia disso? Ele faz eu olhar para mim, para dentro de mim. Quando eu tenho um encontro com Jesus, eu olho para mim. E Zaqueu olhou para quem? Olhou para ele. Olhou para ele, para dentro dele. Falou: Jesus, eu vou pegar o que eu tenho, vou dar metade para os pobres. E se eu extorquir alguém, eu dou 4 vezes mais. Porque, irmãos, o encontro com Jesus, ele traz transformação na vida da pessoa. Esse tempo atrás nós estávamos dando aula e perguntaram sobre salvação. E a minha resposta é essa: como que eu sei se uma pessoa foi salva? É só olhar para a vida dela. Se tem transformação, é porque ela foi salva. Porque quem tem um encontro com Jesus, ele tem a vida transformada. Quem tem um encontro com Jesus, não é que deixou de ser pecador, não é que deixou de ser falho, mas você olha e nitidamente a vida da pessoa foi transformada. Aí você fala: realmente, aí houve um encontro com Jesus. Aí houve uma transformação com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele traz transformação na vida das pessoas. O encontro que Zaqueu teve com Jesus trouxe uma transformação na vida dele. Ele olhou e falou: olha, as coisas materiais agora não tem tanta importância para mim. Agora estou me importando com os pobres. Alguém que não se importava com os pobres. Ele não falou para Jesus: Jesus, eu vou pegar metade do meu dinheiro e vou dar de oferta para o teu ministério, Jesus. Qual que é o nome do seu ministério? Jesus aqui na terra. É isso? Não, ele falou: vou dar para os pobres. Por quê? Quem sabe o tempo todo ele foi lá, extorquiu dos pobres, ele tirou dos pobres, ele pressionou os pobres a pagar impostos. Ele falou: não, vou dar metade do que eu tenho. Quem sabe metade eu ganhei licitamente, a outra metade não. Então eu dou metade para os pobres. Porque quando se há um encontro com Jesus, o encontro com Cristo leva a pessoa a olhar para dentro dela. Sabe? O encontro com Cristo
faz com que nós, toda vez que tiver alguma sentença, eu sente no banco do réu. Antes de eu acusar alguém, eu sento no banco do réu. Sabe o que é isso? Sentar no banco do réu? Quando alguém tem acontecendo algo na vida da pessoa, aí eu sento no banco do réu e pergunto: o que eu queria que fizesse comigo? Estou no banco dos réus. E aquilo que eu queria que fizesse comigo, é assim que eu vou agir na vida da pessoa. Muitas vezes, quando não tenho encontro com Jesus, eu quero que a pessoa seja condenada. Eu quero que a vida não dê certo. Eu falo mesmo, eu faço mesmo. Mas quando eu tenho um encontro com Jesus, eu sou transformado. Toda vez eu vou olhar para dentro de mim. E vai ser do jeito que Jesus quer. E não do jeito que eu quero. Porque quando eu olho para dentro de mim, aí eu posso ver o que tem dentro de mim. Porque só eu sei, e Deus, o que tem dentro de mim. Então quem tem um encontro com Jesus, ele olha para dentro de si. E há uma transformação. Rapidinho, irmãos, para terminar. A mulher samaritana, a mulher lá no poço de Jacó, quando encontra com Jesus, ela encontra com Jesus, não para pedir nada, ela tem um encontro com Jesus. E Jesus pede água para ela. E ela dá água para Jesus. E Jesus fala para ela: se você soubesse a água que eu tenho, ia saciar toda a sua sede. E ela conta toda a história dela para Jesus. E esse encontro com Jesus fez com que ela se tornasse uma pessoa transformada, mudada. Ela já sai dali e vai pregar para todas as pessoas. Instantâneo. Houve uma transformação na vida daquela mulher. Aquele endemoniado de Gadarena, e quando ele tem um encontro com Jesus, aquele que estava cheio de demônios, e que os demônios pedem para Jesus: Jesus, deixe que nós entremos naquela vara de porcos. Aí Jesus fala: pode entrar, e aqueles porcos caem todos no precipício. E aquele homem, aquele gadareno, ele tem a vida dele totalmente transformada. Porque toda vez que há um encontro com Jesus, a vida da pessoa é transformada. E por último, essa vida aqui que nós falamos, a vida de Zaqueu. Zaqueu, a vida dele foi totalmente transformada. Por quê, irmãos? Porque Zaqueu, ele não encostou perto de Jesus para questionar Jesus. Ele não encostou perto de Jesus para ver as falhas de Jesus. Ele não encostou perto de Jesus para uma cura física dele. Ele não encostou perto de Jesus para uma cura por alguém. Não. Ele encostou perto de Jesus porque ele queria saber quem era Jesus. E Jesus falou para ele assim: Zaqueu, hoje houve salvação na sua casa. Então toda vez que nós chegamos perto de Jesus, há salvação para nossas vidas. Então que nós possamos fazer isso. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero estar sempre perto de Jesus. Eu quero caminhar com o Senhor Jesus. E a história de Zaqueu foi deixada aqui para nós olharmos que muitas vezes quem busca somente as bênçãos não está buscando a salvação. Eu só quero a bênção. E nós temos que querer de Jesus a salvação. E junto com a salvação que Jesus tem para nossas vidas, as bênçãos vêm automaticamente. Amém? Então eu quero deixar isso para nós. Qual a motivação que muitas vezes as pessoas têm em buscar a Jesus? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero orar nessa noite, quero entregar em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui, ó Pai. Senhor Deus, que nós possamos